Olá, queridos, muito bom dia, graça e paz do nosso Senhor, Salvador Jesus Cristo, esteja com você, com sua vida. Queria dizer que você é muito bem-vindo a essa sala, né, essa reunião, esse vídeo, em que nós aqui, com essa proposta, estamos compartilhando a palavra do Senhor durante esse período de pandemia, em que não podemos nos reunir presencialmente. Mas eu gostaria, então, de contar com as suas orações pelo tempo que temos vivido. Você que acompanha aos grupos, você que sabe o que temos vivido enquanto igreja, enquanto congregação. Peço que você continue em oração pela vida do pastor Ellison Amaral Leite, pastor titular da Igreja Batista, da Primeira Igreja Batista em Santa Cruz, e que tem sido o pastor que tem exercido o pastorado interino durante esse tempo na Igreja Batista Central de Cosmos, mãe da congregação em Vilagem das Palmeiras, da congregação Batista em Vilagem das Palmeiras. Então, que você continue em oração. Estamos juntos orando. Teremos agora em março uma semana inteira que estaremos em oração, e com certeza já teremos a recuperação dele em março. Março teremos o nosso pastor junto conosco, orando e intercedendo pelo nosso bairro, pela nossa cidade e por tudo mais. Bom, sem nenhum outro anúncio, peço então que você continue comigo na lição 4. Você que tem sua revista aqui, pegue-a, por favor, e abra então no texto base em 1 Pedro. Primeira carta que o apóstolo Pedro escreve, então, aquela igreja que estava na verdade, aquele grupo, né? Na Ásia, Galácia, Bitínia, Capadócia e... Deixa eu ver o outro, tem um outro nome. Ásia, Bitínia, Capadócia, Ponto, isso mesmo, Ponto, Galácia, Capadócia, Ásia e Bitínia. Então, é a esse grupo que o apóstolo Pedro escreve, é essas pessoas que o apóstolo Pedro, então, vai desenvolver essa carta, vai escrever essa carta para um povo, você lembra bem, que estava sendo perseguido e disperso. Então, vamos hoje pensar sobre o alicerce de uma nova geração. Lição de número 4, o alicerce de uma nova geração. Então, nós vamos pensar o que é essa nova geração, quem é essa nova geração, a respeito de que o apóstolo Pedro está se referindo diante dessa escritura, diante dessa fala. E aí nós vamos ler o texto base do 4 ao 10 e peço que você então acompanhe a leitura. E assim nos diz a palavra. E chegando-vos para ele, pedra viva, rejeitada na verdade pelos homens, mas para Deus, eleita preciosa. Vós também, quais pedras vivas sois, edificados como casa espiritual, para serdes sacerdócio santo, a fim de oferecerdes sacrifícios espirituais aceitáveis a Deus por Jesus Cristo. Por isso, na Escritura se diz: eis que ponho em Sião uma pedra, uma principal pedra angular, eleita e preciosa, e quem nela crer não será confundido. E assim para vós, os que credes, é preciosidade, mas para os descrentes, a pedra que os edificadores rejeitaram, esta foi posta como a principal da esquina e como uma pedra de tropeço e rocha de escândalo, porque tropeçaram na palavra, sendo desobedientes para o que também foram destinados. Mas vós sois geração eleita, sacerdócio real, a nação santa, povo adquirido,
para que anuncieis as grandezas daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Vós que outrora nem eres povo, e agora sois de Deus. Vós que não tinhais alcançado misericórdia, e agora tendes alcançado. Esse belo texto, esse texto tão interessante, com tantas verdades, tantas ideias, tantas questões, é o texto que conversaremos nessa oportunidade a respeito do alicerce de uma nova geração. Você deve, então, entender o porquê essa ideia geral do texto, por que nós estamos levantando, então, a ideia de um alicerce de uma nova geração, por que o apóstolo Pedro vai falar de Cristo como pedra de esquina e nós como edifícios espirituais, e alguns rejeitaram a pedra de esquina, outros não a rejeitaram. Então, eu quero que você entenda que a base dessa ideia dele falar tanto de pedra, de Jesus Cristo como uma pedra de esquina, e a gente vai entender o que é uma pedra de esquina, está baseado em Mateus 16, 18, em que Jesus está com seus discípulos a caminho de Cesareia de Filipe, uma terra conquistada por Filipe, e aí os discípulos, assim como Jesus, estavam a destino, né, indo para direção a esta cidade, uma cidade que as pessoas tinham até medo de passar, que era uma cidade com muitos deuses, e era uma cidade que tinha muitos sacrifícios humanos até naquele lugar. Então, algumas pessoas tinham medo de passar por aquela região, porque era uma região muito ruim, muito carregada. E aí, justamente a caminho dessa cidade, que Jesus faz uma pergunta aos seus discípulos em Mateus capítulo 16. Ele pergunta: quem dizem os outros que sou? O que as pessoas têm falado a meu respeito? Quem dizem os homens ser quem eu sou? Quem dizem eles que sou? E aí os discípulos dizem: Senhor, alguns dizem que o Senhor é Elias, outros se referem ao Senhor como Jeremias, ou alguns dos outros profetas do Antigo Testamento. E aí o Senhor Jesus pergunta, então, aos seus discípulos, aqueles que estavam caminhando com ele, e faz a pergunta: e vocês, discípulos meus que têm caminhado comigo, quem vocês têm dito que sou? Quem eu sou para vocês? E ali, então, inspirado pelo Espírito Santo, o apóstolo Pedro fala as seguintes palavras: Senhor, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Senhor, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E aí Jesus Cristo diz: bem-aventurado és tu, Pedro, porque não foi carne nem sangue que te revelaram. E eu digo mais: tu és Pedro, e sobre esta pedra eu edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Esse é o texto que nós esse é o texto que nós temos então como argumento, como base para o entendimento que agora esse próprio apóstolo Pedro vai escrever a essas igrejas, a essas regiões, explicando que Cristo é a pedra fundamental, Cristo é a pedra angular, Cristo é a pedra de esquina. Por que isso? Porque o texto nos assegura que esta pedra é o próprio Jesus Cristo. Se assim não fosse, o próprio apóstolo Pedro não escreveria uma carta explicando que é Deus que escolheu essa pedra, Cristo Jesus, para fundamentar, para firmar a sua igreja. Cristo disse que, baseado nesta verdade, nesta declaração de que Jesus era o Cristo, que a igreja seria firmada. O fundamento da igreja é isto, que Cristo é o alicerce dela, Cristo é o fundamento, Cristo é a pedra fundamental. Esta é a ideia que nós temos que ter inicialmente desse texto, para que possamos então vir aqui e entender o que quer nos dizer Pedro nessa explanação que ele nos dá. Mas ele vai nos trazer nesse texto duas ideias, dois caminhos ou dois povos que devem ser analisados. Uns que são aqueles
na verdade, vão ter dois tipos de pedra que nós temos que entender que esse texto explica. A pedra fundamental, que é Cristo, o alicerce, ele é a pedra fundamental. E existem aqueles que agora são as demais pedras dessa construção, que já foi firmada com a pedra principal, e a partir dela, então, se fundamentam, se constroem um edifício espiritual com outras pedras que somos nós, que estamos sendo edificados nessa construção espiritual, no qual Cristo é o fundamento. Você precisa entender isso de forma muito especial. Mas eu quero que você entenda, em primeiro lugar, o porquê que ele usou essas palavras de pedra angular. O que é uma pedra angular? E aí, então, eu quero mostrar a você rapidamente, bem rápido, o que é essa pedra angular. Olha aqui. Vou projetar para você ver o que é essa pedra angular. Está carregando aqui e a gente já vai ver que essa pedra angular, ela pode ser entendida a partir das imagens, que é uma pedra que a partir dela que tudo passa a se desenvolver. Eu espero em Deus que essa imagem abra. Porque nós aqui conseguimos, olha, eu não sei se eu vou conseguir ampliar isso. Aqui, ó, para você ver. Ela está embaçada, mas você pode observar. Olha lá, o que é essa pedra de esquina? Você pode ver aí. Ó, aqui é a pedra fundamental. Ó. Olha aqui, ela aqui. Essa é a pedra de esquina. Essa é a pedra que fundamenta esse arco. Ele só foi construído baseado nessa pedra fundamental, que é a pedra de esquina. Isso é uma das construções que a gente pode ver isso. A gente pode ver também, deixa eu apagar isso aqui. A gente pode ver também aqui, olha. Eu vou usar isso aqui. A gente pode ver que aqui também nós temos, olha. Essa é a pedra angular. Essa é a pedra angular. Em construções antigas, hoje a gente não tem isso. Porque, olha só, hoje a gente usa pilastras. Pilastras, né? Aquelas colunas que são usadas. O que acontece numa construção? A gente construindo o nosso muro da missão, eu pude aprender isso, né? Que a gente cava a sapata, cavando a sapata. A gente pode, então, a partir daí, achar a firmeza, construir as colunas, encher as colunas, colocar as cintas e, a partir daí, então, começar a construção. Mas antes não eram usados dessa forma. O que se tinha nas construções antigas? Você bem sabe que eram colunas. Você pode ver nessa pirâmide mesmo, olha. As pirâmides eram construídas dessa forma. Mas aí você vê onde está a pedra de esquina. Olha aqui a pedra de esquina aqui. Olha que interessante. Jesus, então, Pedro compara Cristo com essa pedra de esquina. Essa pedra que firma todo o edifício, que é a base para que haja toda a construção. Então, essa é a ideia que o texto quer nos trazer, que é uma pedra de esquina. Que antes, essa pedra aqui, não sei se você sabe, mas essa pedra recebia o maior peso. O maior peso da construção estava sobre a pedra angular. Não só esse peso, mas ele era o responsável por sustentar toda a construção. A pedra angular era importante por isso. Olha só, ela que dá construção, dá a construção tanto para o lado de cá quanto para o lado de cá. As paredes são firmadas na pedra angular. Então, veja a importância desse texto nos trazer a ideia da pedra angular. Eu trouxe para você ver, para você ter noção do que Pedro está falando. Ele está falando isso, que Cristo Jesus é essa pedra angular, é a afirmação, é o fundamento, é a base para que a igreja se sustente espiritualmente.
E é interessante vermos essa pesquisa de que a pedra angular recebia mais peso, mais força, e ela era a que maior recebia o peso. Que você entenda, o peso da sua caminhada hoje não se compara ao peso que Jesus Cristo carregou na cruz pelos nossos pecados. O maior peso estava sobre Cristo, a pedra angular que fundamenta, que inicia, que instaura agora a sua igreja baseada no seu sacrifício, no peso maior, para que nós pudéssemos agora sermos vivas desse edifício espiritual. Então, com esse panorama, né, com essa ideia geral, que levou um bom tempo, Deus tenha misericórdia de nós e essa lição não fique longa. Mas você tem que entender isso. Eu tive que mostrar para que você entenda o que é essa pedra angular, que o texto tanto fala, tá bom? Mas aí então nós vamos caminhar. Você já percebeu de onde sai, que é de Mateus 16, 18. Você já viu tudo isso. Mas agora nós queremos falar em primeiro lugar sobre o fundamento da edificação. E aí o texto nos diz que o fundamento da edificação é justamente essa pedra que vive. Ora, você pode perceber que isso é uma figura que está sendo usada de Cristo como aquele que é não só uma pedra que é estática, não só uma pedra que não tem vida, não só uma pedra que não tem importância, por mais que esteja afirmando o lugar, mas diferente disso, Cristo não é apenas um fundamento morto, porque a nossa fé não se fundamenta em um edifício espiritual no qual Cristo é a pedra viva, não morta. Por isso que a igreja é viva, por isso que a igreja não morreu diante das perseguições, por isso que a igreja não morrerá diante da pandemia, porque a pedra que sustenta a igreja é viva, e é Cristo Jesus, nosso Senhor, que ressuscitou dentre os mortos. Isso é o primeiro fundamento que você deve entender, que a pedra que sustenta a igreja está viva. Ela ressuscitou ao terceiro dia e hoje reina em retidão na terra. Então, que você entenda isso. Mas o texto convida inicialmente a nos achegarmos com intimidade e relação pessoal. Intimidade e relação pessoal. Você não tem intimidade se você não se relacionar. E você não tem relação pessoal se não houver intimidade. E só há intimidade diante de entrega, diante de achegar-se. E se achegar a Cristo é uma atitude de se render a Ele. É uma atitude de estar disponível e disposto ao agir de Deus, porque relações transformam a nossa vida. Nós, enquanto seres humanos, enquanto cidadãos, mudamos a vida de outras pessoas e somos mudados nessa relação, seja na relação familiar, seja na relação diante do seu trabalho, seja na relação dentro da igreja. E por isso, relação sempre demonstra mudança. E se não há mudança, provavelmente há um relacionamento que não está sendo bem desenvolvido. Em outras palavras, se você está se relacionando com Cristo e não tem sido mudado e transformado, o seu relacionamento pode estar comprometido. Seu relacionamento pode estar comprometido. Mas aí eu quero que você entenda que a ideia da pedra, ela não é inaugurada em Pedro, nem muito menos em Mateus 16, mas a ideia de Deus, do Deus Yahvé, como uma rocha já é antiga. Deuteronômio vai nos falar que o próprio Deus era tido como uma rocha do povo, o sustentáculo, a firmeza do povo. Então, era na rocha que o povo de Israel se firmava. Então, Deus era tido, era identificado como a rocha no Antigo Testamento. E agora, que vai ser visto agora em Cristo, que é Deus, essa pedra que fundamenta toda a igreja.
E aí nós vamos ver que o porquê dessa pedra ser viva, e nós vamos ver que Romanos nos explica bem isso, em Romanos 6:9, que vai nos dizer, sabendo que tendo Cristo ressurgido dentre os mortos, já não morre mais. Mas a morte não mais tem domínio sobre ele. Cristo ressuscitando, ele vence a morte, ele vence o poder da morte. A morte não mais tem domínio sobre Cristo ressurreto. Por isso ele é pedra viva. Por isso ele é pedra viva, que está vivo e não pode gerar vida o que está morto. Por isso que Cristo é uma pedra viva da igreja, e a igreja está viva, atuante, firme, fiel, porque a pedra viva está viva. E o que é morto não gera vida, somente vida gera outra vida. Por isso que a igreja está viva. Por isso que Jesus gera vida em nossos corações, porque ele está vivo. Porque ele é a vida, ele é fonte de vida. E ele mesmo disse que aquele que está em mim, ainda que morra, este viverá. Porque Cristo venceu a morte. E ele tem as chaves da vida. Ele tem controle sobre a morte e a vida. Que você entenda isso. Mas ele não só é uma pedra viva, mas ele é a pedra perfeita. Ele é a pedra perfeita. O texto vai nos assegurar isso. Vai dizer que, deixa eu achar. Eu estou em Romanos. Ó. Deixa eu voltar lá para o texto, em 1 Pedro. Não vou achar nunca, né? Eu procurando o texto de Pedro em Romanos. Vamos lá. Olha lá o que o texto diz. Por isso a Escritura nos diz, eis que ponho em Sião uma pedra angular, eleita e preciosa. Então, Cristo não é só uma pedra viva, mas ele é a pedra eleita por Deus. Deus escolheu que Cristo fosse sacrifício vivo em nosso lugar. Por isso ele é pedra perfeita. Ele é pedra perfeita, perdão, porque ele também foi o único sacrifício aceitável a Deus, por isso ele é pedra perfeita. Porque agora nós temos duas atitudes que o texto nos mostra. O caminho daqueles que rejeitam a pedra, e há algumas consequências para estes, veremos no texto, e há os que o têm como pedra viva e que se tornam agora também pedras de um edifício espiritual. E aí a gente vai ver no texto que agora vai trazer algumas questões, alguns apontamentos dessa pedra viva, dessa pedra que vive. E aí ele vai falar que agora quem crê em Cristo como a pedra viva também se torna uma pedra nesse edifício espiritual. Então nós somos um tijolinho no edifício espiritual que Deus tem construído como sua igreja. E nós somos estes que antes pecadores, antes miseráveis, antes sem valor, agora entendendo a Cristo como pedra viva, podemos ser participantes da construção de um edifício espiritual como pedras vivas. Isso é glorioso, não sei se você percebe, meu irmão, mas estar junto de Cristo na construção da sua igreja é glorioso. Você faz parte disso. Você está junto da pedra angular que é Cristo, você está firmado junto com Ele. Isso é muito especial. Mas o texto não só diz que nós somos também pedras vivas nessa edificação, mas o texto também diz que somos sacerdócio santo. E como sacerdócio santo, nós temos que entender que antes os sacerdotes eram aqueles que eram os únicos representantes de levar a demanda do povo para Deus e de dar as respostas de Deus para o povo.
Então, o intermediário entre Deus e os homens para Deus era o sacerdote. Mas agora, o texto diz que em Cristo, a pedra viva desse edifício, que é a igreja, nós não somos só pedras vivas, mas somos sacerdócio santo. Não mais precisamos de sacerdote. Não mais precisamos de um levita. Não mais precisamos de um apóstolo, porque o fundamento foi dado. Se precisássemos de novos apóstolos, quer nos dizer que não há fundamento suficiente para a construção da igreja. Mas a palavra nos diz que há fundamento, e é Cristo, a pedra angular, preciosa e eleita. Que você entenda, como sacrifício, ou melhor, como sacerdócio santo, nós somos aqueles que devemos render louvor, porque o sacrifício louvava a Deus através dos sacrifícios oferecidos. Nossa vida agora, Romanos 12 diz que agora é a nossa vida que é o sacrifício vivo para o Senhor. Então, entendemos como sacerdócio santo, que devemos oferecer louvor a Deus pela nossa vida, porque também somos a adoração viva. Antes a adoração era dada por um animal morto, mas agora a adoração é viva, porque Cristo é a pedra viva que nos vivificou por meio de seu Espírito. E agora nós podemos render louvores a Ele. Não só render louvores, mas fazer boas obras. Antes, as nossas obras eram de pecado, de perdição. Mas agora, com a pedra viva, com o edifício espiritual que é Cristo, nós podemos edificar um templo espiritual através também das boas obras. Não só isso, mas através dos nossos bens. Nós podemos servir na expansão desse edifício, desse reino que está sendo construído através de pedras vivas desse altar, ou melhor, desse edifício. E não só isso, mas o nosso serviço ao nosso Deus. Isso também é uma forma de mostrarmos quanto que Cristo é aquele que é o edificador. Mas aí você pode, então, perceber nessa questão da pedra angular que os que aceitam têm todos esses benefícios. Os que aceitam a Cristo como a pedra angular têm todos esses benefícios. Eles são pedras vivas, eles são sacerdócio santo, eles oferecem louvor, boas obras, bens e serviço ao nosso Deus. Mas há também a atitude daqueles que rejeitam. E aos que rejeitam, nós precisamos entender que são os que tropeçam na palavra. E os que tropeçam na palavra não por alguma dificuldade intelectual, nem porque não seja plausível a fé no Senhor Jesus. Eles tropeçam porque desobedecem deliberadamente, nada lhes restando a não ser a condenação. Então, nós temos esses dois caminhos, daqueles que aceitam Cristo como a pedra fundamental e aos que a rejeitam. E estes, então, têm algumas características. E a gente vai ver isso agora nesse segundo grande aspecto da pedra angular. E estes que aceitam, que creem em Jesus como a pedra de edifício, como a pedra angular, eles têm uma preciosidade. Veja o que diz Efésios. Efésios 2:20. Edificados sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, sendo o próprio Cristo, Jesus, a principal pedra de esquina, no qual todo o edifício bem ajustado cresce para templo santo no Senhor, no qual também vós, juntamente, unidade, juntamente, sois edificados para a morada de Deus no Espírito. Então, olha que curioso. Deus é a pedra, Deus nos deu a pedra fundamental desse edifício, Cristo Jesus, a pedra angular,
para que fôssemos edificados, para que seja, então, morada do próprio Deus por meio do Espírito. Então, tudo isso, Cristo é o fundamento para que a igreja se firme e Deus faça morada nessa igreja. Então, Deus faz morada em nós, amados, enquanto igreja de Cristo e enquanto indivíduos, como pedras espirituais. Isso é precioso. Isso nos mostra uma segurança. Isso nos mostra que a nossa morada é uma morada espiritual em que o próprio Deus reside. Por isso temos segurança em meio às frustrações, por isso temos segurança em meio às incertezas de doenças. Devemos entender, então, isso me fez lembrar a música Castelo Forte. Castelo Forte é o nosso Deus. Ele é socorro bem presente na tribulação. Ele é o nosso castelo forte, refúgio e fortaleza. Amém? Aos que creem, essas são os benefícios. Mas aos que rejeitam, nós podemos ver algumas ideias quanto agora esses que rejeitam, ao outro grupo. A gente falou até agora dos que aceitam e que são pedras vivas, que são sacerdotes, que são geração eleita, para as boas obras, para o serviço, tudo isso que tem segurança no Senhor. Mas existem aqueles que rejeitaram a pedra angular. E o que acontece com esses? Há uma realidade em que há os que rejeitam. E aqui há algumas referências. Pode ser referido aos judeus, porque o texto diz, vamos voltar lá em Pedro 2, que nos diz que há aquele de 6 a 8. Ó, agora você vai ver o 7, ó. E assim para vós, os que credes, é preciosidade, mas para os descrentes, agora os descrentes a gente vai falar. A pedra que os edificadores rejeitaram. Então, os edificadores, os que edificaram isso, rejeitaram. Olha que insanidade. Está se falando dos judeus. Este foi posto como a principal pedra de esquina e como uma pedra de tropeço e rocha de escândalo, porque tropeçaram na palavra, sendo desobedientes para o que também foram destinados. Então, agora você vai ver que estes que edificaram, ou seja, o pedreiro, uma analogia, o pedreiro que constrói a casa tropeçou na própria construção. Isso os judeus fizeram. Eles edificaram essa pedra no sentido de que eles receberam a revelação de que Cristo viria como Salvador. Isso foi parte, eles fizeram parte disso. Por isso que o justo vive pela fé. Abraão foi justificado não pelas suas obras, mas pela sua fé. Por quê? Porque ele creu e isso foi imputado como justiça. Por isso que a salvação no Antigo Testamento não se dava pelas obras da lei, mas pela fé em um Salvador que viria resgatá-los, que viria redimi-los. Por isso que isso Romanos vai explicar de forma muito clara, que essa obra de sermos agora pedras espirituais só acontece mediante o reconhecimento de que Cristo é a pedra fundamental. Ora, nós não podemos ser edifícios de algo que não tem fundamento, porque senão vai cair. Isso a gente pode ver nos evangelhos, onde você constrói a sua casa. Se a sua casa foi construída à beira da areia, logo vem a tempestade e derruba ela. Mas se a sua casa foi firmada na rocha, pode vir o que for, ela está firmada, ela tem alicerce. E aí a gente vai ver que esses que rejeitaram foram os judeus mesmo, que fizeram parte do plano de redenção, foram parte da história progressiva, da revelação progressiva do Salvador, mas eles foram os que rejeitaram o Salvador, a pedra de esquina. E a pedra que era para salvação se tornou pedra de tropeço. Por quê? Porque eles anunciaram que viria
E quando veio, eles rejeitaram. Por isso se tornou pedra de tropeço. Mas não só falam dos judeus essa questão do tropeço, né? Da rejeição. Não só os judeus rejeitam a Cristo como pedra fundamental, mas também os desobedientes. Aqueles que desobedecem às leis do Senhor também são aqueles que rejeitam a pedra angular. Isso é muito importante. Não só isso, mas a insubmissão também faz com que nós rejeitemos deliberadamente Cristo como a pedra fundamental da igreja. E aí você vê, perdão, como é perigoso você não entender que Cristo é a pedra que fundamenta a igreja. Porque se você não entende que é Cristo o fundamento principal da igreja, você vai se achar alguém bom demais. E tijolo pode ser trocado. Parede pode ser quebrada e reconstruída. Mas o alicerce não. O alicerce, uma vez posto, ele está lá para sempre, para firmar as paredes. Por isso que você entenda que eu e você podemos passar e passaremos certamente. Um dia, e eu falo isso, um dia esse vídeo no YouTube será excluído. Um dia pode ser que nem YouTube mais exista. Um dia. Mas a pedra fundamental, Cristo Jesus, nunca passará. Céus e terra passarão, mas a palavra do Senhor jamais passará. Que você entenda isso. Mas há um aspecto interessante antes de caminharmos para o segundo grande ponto e irmos para o encerramento. É que temos que entender que este que é pedra fundamental, ele é salvação para os que aceitam ele como pedra fundamental e se tornam alicerce, se tornam pedras vivas nessa edificação. Mas ele não é só salvação, ele também é condenação aos que o rejeitam como pedra. Por isso que temos sempre uma balança. E eu explico a vocês, sempre nos nossos estudos bíblicos, que os atributos de Deus são equilibradíssimos. Deus não é mais amor do que justiça. Deus não é mais misericordioso do que justo. Há equilíbrio. Por isso que Cristo é a pedra fundamental que oferece salvação aos que o aceitam como pedra do edifício espiritual, mas ele também é condenador. Ele que condena aqueles que não o aceitam como pedra fundamental. Isso é muito importante de você entender o outro lado também. O outro lado também. Então, agora a gente vai caminhar para esse segundo grande aspecto da revista, que é o segundo grande ponto, que é a questão da nova geração. E agora ele vai trazer isso. Ele falou primeiramente que Cristo é a pedra fundamental e que existem dois caminhos, os que o aceitam, que recebem tudo aquilo, né, que nós falamos, que são, então, pedras vivas nesse edifício, e os que o rejeitam, que viram o quê? Que o que era pedra fundamental se tornou a maior pedra de tropeço, aos judeus, aos desobedientes, aos enganadores. Mas agora ele vai trazer um aspecto a estes que são essas pedras vivas. O que eles são além disso? O texto vai falar a partir do verso 9, que vocês são geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo adquirido, para que anuncieis as grandezas daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Então, agora a gente vai ver características desses que são pedras desse edifício espiritual, no qual Cristo é a pedra fundamental. E aí a gente vai ver dois aspectos principais dentro dessa nova geração. Primeiro, a natureza dessa nova geração. E, em segundo lugar, o ministério dessa nova geração. Então, natureza, o que define essa nova geração. E ministério, o exercício, o que faz essa nova geração como edifícios de um reino que está sendo construído, que está sendo manifestado através da vinda de Cristo. Bom? Então, vamos lá. Primeiro, a gente vê que a gente é geração, ou melhor, raça eleita. E isso nos diz em Efésios 1. Efésios 1, 4.
como também nos elegeu nele antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis diante dele em amor. Aqui nós vemos que agora o aceitamos como Salvador, o aceitamos como pedra de um edifício. Nós não só somos pedra viva também nesse edifício, mas nós somos raça eleita, que antes era o povo de Israel, os judeus, que foram, que deliberadamente rejeitaram a Jesus Cristo como Salvador e que agora ficou aberto aos gentios, que agora reconhecem Cristo como Salvador e são chamados de geração de raça eleita. Por que é eleita? Por que é uma raça eleita? Porque é o próprio Deus que agora permite que eles sejam povo seu. Por isso que ele vai falar mais à frente que vocês são sacerdócio real e nação santa. Então é uma construção. Eu sou uma raça eleita, por quê? Porque esse povo ele tem também um sacerdócio real. Agora não é o sacerdócio antigo da lei, mas agora é um sacerdócio, é um serviço a Deus diante de um rei, porque agora há um rei de um reino. Por isso que eu sou um sacerdote real como povo, porque nós somos os servos de um rei, sacerdócio real, e que agora oferece sacrifícios não carnais, não de animais, mas agora nós oferecemos sacrifícios de louvor, de adoração, de serviço, de comunhão, sacrifícios espirituais. Amém? E como sacerdócio real, nós podemos comprovar em Apocalipse. Apocalipse 5:10. Olha lá. E para o nosso Deus os fizeste reino e sacerdotes, e eles reinarão sobre a terra. Então, nós somos estes que somos sacerdócio real. Nós estamos aqui para servir. E não é um sentido de serviço subalterno. Não é sentido de um serviço mesquinho, de um serviço leviano, mas é um serviço mais elevado de todos, porque somos servos do Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Por isso somos sacerdócio real do Rei dos Reis. Isso é importante de você pensar. Mas não é só raça eleita, não é só sacerdócio real, mas é nação santa. Antes, uma nação que era escolhida por ele para revelar o Cristo e que agora se torna nação santa, uma nação que não é restringida por etnia. Não é isso. Por quê? Porque Apocalipse diz que todo joelho se dobrará, de povos, tribos, nações e línguas diferentes. Então, essa nação santa é justamente os que são separados aqui para serem servos de Deus, para serem sacerdócio real, para serem raça eleita, para serem nação santa, como nos diz segundo aos Coríntios, 3:18. Olha lá. Não é isso não, não é 2 Coríntios 3:18 não. Enfim, mas que você entenda que nós somos raça eleita, sacerdócio real, que nós oferecemos agora sacrifício vivo. E nós somos identificados como o povo de Deus, os seguidores do Nazareno. Nós somos os servos, os pequenos cristos, os cristãos, raça eleita, nação santa. Então, é uma nação separada, marcada pela santidade, pelo serviço. Uma nação santa, um povo que é santo, que é separado, é um povo distinto da ideia desse mundo, porque é um povo que é de Deus, é um sacerdócio do Rei dos Reis, é uma nação santa, é uma raça que é eleita pelo próprio Deus. Por isso nós somos distintos. Mas esse povo também, que somos nós, a igreja,
é povo de propriedade exclusiva de Deus. Essa ideia é muito interessante de povo exclusivo de Deus. Sabe qual é a ideia? De você trabalhar e pagar por algo e receber esse algo. Então, esse algo agora é propriedade exclusiva sua. Por quê? Porque você trabalhou e adquiriu isso por um preço. Essa é a ideia de sermos povo exclusivo. Deus, em Cristo Jesus, pagou um alto preço para nos resgatar e agora sermos propriedade sua. Essa é a ideia. Nós somos propriedade de Deus, meu irmão. Por um alto preço, preço de sangue de Cristo Jesus, que foi que nós fomos chamados agora povo de Deus, povo exclusivo de Deus. Propriedade pessoal. Meu irmão, você é uma propriedade pessoal do Senhor. Isso é muito glorioso de se entender. Então, nós já vimos as naturezas. A natureza dessa nova geração. Raça eleita, sacerdócio real, nação santa e povo de propriedade exclusiva de Deus. Mas agora nós vamos ver qual é o ministério desse povo que tem tantos benefícios. Qual é, então, o ministério desse povo? Primeiro, nós temos que entender, já estamos agora no texto onde fala que nós somos agora esses que foram transportados do reino das trevas para a sua maravilhosa luz. Então, que você entenda que, em primeiro lugar, nós agora temos a iluminação de Cristo. Iluminação de Cristo. O que é essa iluminação? É tanto moral quanto intelectual. Porque o que o pecado fez? Ele nos distinguiu da natureza divina intelectualmente e moralmente. Intelectualmente, porque Eva entendeu a proposta da serpente. Você será como Deus. Ela entendeu isso. Foi intelectual, foi uma obra de intelectualidade. Ela entendeu que a proposta da cobra ou de Satanás na pessoa, a pessoa de Satanás na figura da serpente, e uma obra moral, porque ela decidiu desobedecer. Foi uma decisão intelectual e moral, porque ela quis ser como Deus. Ela decidiu desobedecer, e o fruto desse querer desobedecer, que é intelectual, foi querer ser como Deus, e aí já é moral. Então, o pecado tem essa característica, moral e intelectual. E que agora, em Cristo, com esse ministério de uma nova geração, nós somos iluminados por Cristo para uma vida como pedras vivas que tem uma mentalidade diferente, metanoia, mudança de mente pela palavra do Senhor, e temos uma nova moralidade que não é determinada pelos nossos desejos, mas é determinada pelo Espírito de Deus que habita em nós. Que agora é a lei do Espírito da vida, não mais a lei antiga que mata, mas é a lei do Espírito que vivifica. Então, nós temos que entender esse novo padrão, essa nova mudança de mentalidade. Segundo lugar, agora nós temos essa mente iluminada para discernir as verdades do Evangelho. Só entende a mensagem do Evangelho aquele que foi iluminado pelo Espírito para que agora tenha entendimento de que há uma nova ideia, há uma nova forma de viver, e isso é intelectual também, mas também é uma obra de entender que agora a regra do jogo é outra. A moralidade que reina no reino de Deus é outra. Não é aqui do olho por olho, dente por dente. Não é essa, não é mais aquela de que você paga com que você com a mesma moeda, mas é Cristo falando que quando foi requerido de Pedro para fazer justiça, quando Cristo ia ser levado para julgamento, Cristo diz, não faça isso, eu não preciso da sua espada, eu não preciso do seu ímpeto de me defender. Por quê? Porque se fosse necessário, eu pediria ao meu pai que mandasse uma legião de anjos para me defender, não preciso da sua espada. Que entendamos,
que essa nova geração, o ministério dessa nova geração, é de uma nova mentalidade que discerne a verdade do evangelho, intelectualmente e moralmente. Isso é muito importante de você entender. Mas em ponto C, desse segundo aspecto, do segundo grande bloco, é o plano redentor, que nós temos agora uma mensagem para pregar. Nós temos um conteúdo. Então, nós temos uma intelectualidade da palavra, nós temos uma moralidade da palavra, mas nós temos também um conteúdo específico a pregar. Esse é o ministério dessa nova geração. Vá comigo em 2 Coríntios de novo. Queridos, não sei nem quanto tempo está dando essa revista, essa lição, mas a gente já está acabando, tá? Faltam apenas 2 aspectos para a gente finalizar. Vamos lá. Plano redentor. O ministério dessa nova geração também é de anunciar um plano de redenção. 2 Coríntios 1, 21. Mas aquele que nos confirma convosco em Cristo Jesus e nos ungiu é Deus, a qual também nos selou e nos deu como penhor o Espírito em nossos corações. Então você percebe que agora nós temos uma mensagem para trazer. Nós não temos só uma nova intelectualidade, uma nova moralidade, mas nós temos uma mensagem para pregar. E é a da salvação, é da loucura da pregação, é da pregação do evangelho. E o que é o evangelho? Que Cristo é a pedra fundamental. O evangelho é que Cristo é a pedra, é o alicerce da sua igreja, e sem ele não há edifício. Não há crescimento se não for Cristo Jesus. Ele dá crescimento, é ele, que ele é a pedra fundamental. É tudo sobre ele, não sobre nós. Então, que entendamos isso. Ponto D, a compaixão de Cristo. Agora, é esse entendimento que Cristo demonstrou tanta compaixão pelo ser humano, que decidiu resgatar esse povo para ser povo dele. Você é povo de Deus, você é de Deus, escolhido por Deus, chamado por Deus, eleito por Deus, para servi-lo como pedra, como construtor, como participante dessa construção do reino, no qual ele é a pedra fundamental. Você deve entender isso. Mas, em último lugar, é a ideia de que o nosso ministério, como nova criação, é o de proclamarmos o evangelho. Proclamação, falar com a vida e com a boca, que Cristo é a pedra fundamental da sua igreja, e por isso nunca seremos abalados, porque se Cristo é o fundamento, não há vento, não há tempestade que abale a nossa estrutura, porque Cristo é o nosso fundamento. Pode balançar? Sem dúvida. Estamos vivendo tempo de abalo, mas não de queda do edifício, porque é Cristo quem sustenta ela. Por isso a igreja não parará, por isso que a igreja continuará avançando, porque Deus é o nosso sustentador, mantenedor, consolador, salvador, redentor. Ele é o nosso salvador, é tudo sobre ele, sobre a pedra fundamental que alicerça as nossas vidas na palavra dele, no amor dele, firmados no seu sacrifício, para a glória de Deus Pai. Senhor, diante da tua presença, queremos agradecer porque o Senhor é pedra fundamental. O Senhor é pedra viva, o Senhor não é Deus morto. O Senhor não é como deuses que têm boca, mas não falam, olhos, mas não veem, ouvidos, mas não ouvem. Mas diferente disso, o Senhor é Deus vivo, o Senhor é Deus operante, o Senhor é Deus móvel, o Senhor age, o Senhor fala, o Senhor cuida, o Senhor sustenta. E que esse Deus, que é Deus ágil, que esse Deus, que é Deus vivo, console os nossos corações, nos firme na tua palavra, cuide do nosso pastor Ellison, Deus. Continue sustentando o teu filho, continue sustentando essa pedra viva na edificação do templo espiritual,
que o Senhor mesmo continue sendo o alicerce dele, que o Senhor mesmo continue sendo o nosso alicerce, carregando o peso que nós não conseguimos carregar, aguentando o peso que nós não conseguimos levar, que o Senhor seja o nosso ajudador, que o Espírito Santo seja o nosso ajudador nesse tempo. Louvamos o teu nome, porque o Senhor é pedra viva de um edifício espiritual e não retrocederemos, avançaremos, porque o Senhor é edifício espiritual, o Senhor é pedra angular desse edifício. Nós somos apenas pedras, somos apenas pequenas construções ante a tua grande misericórdia, ante o teu grande feito, sacrificar por nós. Obrigado. Possamos louvar, servir ao teu nome através das nossas vidas. Em nome de Cristo, nosso Salvador. Sim, oramos em Cristo. Amém, Senhor.